Então, boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre as bem-aventuranças, que está no Sermão do Monte. Foi o primeiro sermão que Jesus fez, que é uma síntese, um resumo dos seus ensinamentos, num misto de esclarecimentos sobre a vida material, a vida espiritual e de louvor a Deus. Nesse sermão, Jesus nos oferece o roteiro seguro de conduta moral para construirmos o reino dos céus na intimidade da nossa alma e, em seguida, em nosso mundo, para a regeneração do nosso planeta. É também conhecido como o Sermão do Monte. E, além das bem-aventuranças, contém outros ensinamentos de conceitos de ética, também de conduta moral, que nos oferecem sustentação para a nossa existência aqui na Terra, principalmente diante daqueles momentos mais difíceis de provas e expiações. Então, tudo que Jesus falava tinha um significado maior e um encadeamento, uma sequência que nós conseguiremos identificar com clareza nas bem-aventuranças. E a estrutura que Jesus utilizou para nos transmitir esses ensinamentos pode ser ilustrada por uma escada ascensional. Cada bem-aventurança representa um degrau que nós precisamos subir na medida em que nós conquistamos determinadas virtudes, numa sequência muito bem elaborada para que nós possamos permanecer evoluindo sempre. A palavra bem-aventurança significa um estado de felicidade, de paz interior, de bem-estar, de satisfação plena, que nos mantém conectados com os valores espirituais mais elevados, fortalecendo a nossa comunhão com o alto. Então, são 9 as bem-aventuranças. E Jesus inicia com a primeira dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Somos todos nós que, mantendo plena confiança em Deus, temos a consciência de que ainda não conquistamos a plenitude espiritual. Pelo contrário, reconhecemos que ainda somos espíritos muito imperfeitos, cheios de vícios, imperfeições, sentimentos negativos, e por esse motivo, frequentemente, tropeçamos, caímos, erramos, e muitas vezes chegamos a sentir vergonha das faltas que nós cometemos. Então, pobres de espíritos, somos todos nós que reconhecemos a nossa pequenez espiritual, mas já começamos a trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Já não ficamos satisfeitos somente com as coisas do mundo, somente com os prazeres e as ilusões do mundo. Não, nós já começamos também a desejar realizações de ordem espiritual. E por que Jesus exalta os pobres de espíritos, afirmando que deles é o reino dos céus? Porque nesse contexto, o reino dos céus representa o processo de renovação interior, de transformação moral que cada um de nós precisamos realizar para nos libertarmos de nossas mazelas, construindo o reino dos céus em nossa alma. Mas para realizarmos esse processo de mudança, é fundamental a humildade. Porque sem humildade, nós não conseguimos identificar com clareza as nossas mazelas, a nossa realidade interior, a nossa verdadeira condição espiritual. E sem reconhecermos aquilo que realmente somos,
aquilo de ruim que ainda trazemos no íntimo, não conseguimos mudar nada. Porque sem humildade, o que predomina em nós? É o orgulho. E o orgulho nos impede de enxergar com clareza as nossas deficiências. As deficiências que ainda carregamos em nosso íntimo. E aí acreditamos que está tudo bom do jeito que está ótimo assim, está excelente. E aí nós permanecemos estacionados sem evoluirmos. Mas é importante nós compreendermos que ser humilde é aquela pessoa que ela identifica com clareza as imperfeições, as fraquezas, as deficiências que possui. Mas o humilde também reconhece, sem arrogância, as qualidades que já conseguiu conquistar. O humilde, ele não se coloca acima daquilo que ele é, mas também não se coloca abaixo daquilo que ele realmente é. Então, ser humilde não significa sermos subservientes, submissos, excessivamente obedientes, muitas vezes colocando os desejos, a vontade, os interesses das outras pessoas acima dos nossos próprios interesses, com medo de contrariar ou com desejo de agradar sempre. Então, ser humilde não significa sermos subservientes, submissos. Se numa extremidade está o orgulho, na outra extremidade está o quê? Não é a humildade, é a subserviência. Porque a virtude está no meio, no equilíbrio. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar o nosso íntimo para nos libertarmos do orgulho, da subserviência e alcançarmos o meio, o equilíbrio, onde se encontra a virtude. Então, nas extremidades estão sempre os nossos defeitos, para mais ou para menos. Nós temos que trabalhar para alcançarmos o equilíbrio, o meio. Então, o Evangelho, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, nos diz assim: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, a primeira qualidade que nós precisamos, virtude no caso, precisamos conquistar para subirmos o primeiro degrau da bem-aventurança é a humildade. Reconhecendo a nossa pequenez espiritual, reconhecendo o quanto ainda precisamos trabalhar para conquistarmos as virtudes, os valores espirituais, construindo o reino dos céus na intimidade da nossa alma. Então, avançando na nossa escalada evolutiva, Jesus parte para a segunda bem-aventurança, dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No mundo de provas e expiações como o nosso, onde ainda predomina o mal e o sofrimento, todos nós choramos. Choramos diante das dificuldades, dos erros cometidos, das consequências negativas que nós somos obrigados a enfrentar. Choramos diante das desilusões, dos fracassos, das perdas, das injustiças do mundo. Choramos por diversos motivos. Mas quem são aqueles que choram e serão consolados? Somos todos nós, que diante do sofrimento, das vicissitudes da vida, exercitamos a humildade, aprendendo a ter resignação, aceitando a vontade de Deus, compreendendo que a vida não é do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que precisa ser, para permanecermos sempre aprendendo, crescendo, evoluindo. Então, somos todos nós que choramos diante do erro cometido,
mas quando sinceramente arrependidos, alimentando o desejo de melhoria para não persistirmos nos erros. Então, na medida em que nós aprendemos a chorar com humildade e resignação diante dos sofrimentos que a vida nos impõe em benefício do nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos aprender, resgatar os nossos débitos e evoluirmos, consequentemente, nós somos consolados, amparados e estimulados pela misericórdia divina a avançarmos sempre. Porque não existem mal e sofrimento que dure para sempre. Sem humildade, nós não conseguimos ter resignação diante dos sofrimentos. E aí, quando nós choramos, nos sentimos vitimizados, injustiçados, e muitas vezes chegamos a acusar Deus de ser injusto. Então, daí a necessidade da busca do conhecimento espiritual para compreendermos melhor a realidade da reencarnação, a lei de causa e efeito. A finalidade da nossa existência aqui na Terra, não estamos a acaso, tem uma finalidade maior. O processo evolutivo a que todos nós estamos submetidos. De posse desses conhecimentos benditos, nós conseguimos entender e aceitar as causas de nossos padecimentos, aprendendo a ter resignação. E um coração resignado não imputa a Deus a causa, a origem de nossas dores, porque sabe, através do conhecimento espiritual, que Deus é Pai amoroso, misericordioso, que não nos impõe o sofrimento. O sofrimento é sempre consequência de nossas escolhas e decisões infelizes. O Evangelho, agora no capítulo 5, no item 18, ele nos diz assim: a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, quando aprendemos a sermos humildes, tendo resignação diante dos sofrimentos que a vida frequentemente nos impõe, mantendo plena confiança em Deus, nos habilitamos para novas etapas da nossa escala evolutiva. E passamos para a terceira bem-aventurança, quando Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No contexto bíblico, a mansuetude não significa de forma alguma fraqueza. Pelo contrário, significa força sob controle, com plena confiança em Deus para agirmos sem violência e sem orgulho. Então, o manso é aquela pessoa que, diante da situação mais difícil, mais complicada, consegue manter pleno controle das suas emoções para agir com equilíbrio, com discernimento, com bom senso, fazendo o melhor ao seu alcance para resolver aquela situação complicada. Então, depois da humildade, da resignação, nós precisamos trabalhar o nosso íntimo para alcançarmos a mansuetude,
a serenidade, a quietude das nossas emoções. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções para nos libertarmos das paixões inferiores e dos sentimentos negativos. Para quando diante de uma situação difícil, ao invés de perdermos o equilíbrio e reagirmos gritando, xingando, discutindo, rodando a baiana, chutando o balde, nós vamos agir com equilíbrio, com discernimento, com bom senso. Então Buda ele dizia que na medida que o homem se ilumina, ele começa a encontrar a quietude das emoções. Então o manso é aquela pessoa que se dedica diariamente ao processo do autoconhecimento para identificar e aprender a controlar e neutralizar os impulsos inferiores, as tendências negativas que ainda trazemos na alma. Todos nós ainda temos essas tendências negativas. E quanto mais consciência nós temos delas, maior é a nossa disposição em procurar corrigir. Se o nosso objetivo é melhoria, é crescimento espiritual, ao identificarmos a nossa fraqueza e suplicando o amparo do alto, nós recebemos a força para pouco a pouco irmos eliminando essas tendências negativas. Então, é importante nós termos consciência de que quanto mais nós buscamos o conhecimento espiritual para termos consciência da realidade de que todos nós somos espíritos imortais num processo evolutivo temporariamente na carne e que Deus está no comando de tudo, absolutamente tudo, e tudo faz pelo nosso progresso e verdadeira felicidade, na medida que nós temos consciência disso, meus irmãos, que nós estamos aqui de passagem, somos espíritos eternos em processo de aprendizagem e que Deus está no comando de tudo e tudo faz pela nossa verdadeira felicidade e progresso, consequentemente, nós conseguimos pouco a pouco conquistar a mansidão. Tendo a certeza, se nós estamos passando com aquele sofrimento, com aquela dificuldade, porque tem um porquê. Deus está no comando. E Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa felicidade. Então, se o sofrimento surgiu em nosso caminho, porque é necessário naquele momento. Se estamos vivendo esse período tão conturbado, cheio de guerra, de conflito, tem um porquê. Deus está no comando e tudo faz pela nossa felicidade. Então, nós precisamos manter a serenidade, a fé, a confiança de que tudo de ruim na nossa vida e no nosso mundo vai passar. Porque Deus está no controle de tudo e tudo faz pelo nosso progresso e verdadeira felicidade. Então nós precisamos ter consciência disso. E ao invés de ficarmos ali alimentando o medo, a insegurança com relação ao futuro, a ansiedade excessiva, nós precisamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança, a certeza de dias melhores. E diante desses acontecimentos ruins, nós precisamos contribuir, colaborar com as nossas vibrações positivas, com as nossas orações, e não com comentários e sentimentos negativos. É importante nós termos consciência disso. Nesse período conturbado, precisamos auxiliar com as nossas vibrações e vibrações positivas. E o que Jesus promete àqueles que alcançam a mansidão? Jesus afirma que eles herdarão a terra, ou seja, irão fazer parte do novo período de regeneração. Então, se nós queremos participar da terra regenerada, onde o mal irá diminuir consideravelmente e o bem irá prevalecer, nós precisamos trabalhar com afinco o nosso íntimo para aprendermos a controlar as nossas emoções, cultivando a serenidade, a mansidão, pacificando o nosso coração, nos libertando das paixões inferiores, dos sentimentos negativos que frequentemente nos conduzem ao erro e ao mal. Então, felizes os mansos que herdarão a terra, porque eles são um dos instrumentos que Deus utiliza para promover esse processo
de regeneração, por manterem o coração sempre aberto, atendendo o chamado do Pai Celestial para a realização do bem. Então, essas 3 primeiras bem-aventuranças, meus irmãos, representa o encontro do homem consigo mesmo. É o trabalho que o homem precisa realizar na intimidade da alma para evoluir, alcançando o primeiro degrau com a humildade, o segundo degrau com a resignação e o terceiro com a mansidão, pacificando o coração. As 3 bem-aventuranças seguintes significam o trabalho que o homem precisa realizar com o seu próximo, com o seu semelhante. Então, na 4ª bem-aventurança, Jesus nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O senso de justiça, para quem não é humilde, para quem não tem resignação diante do sofrimento, e para aquele que ainda não aprendeu a controlar as emoções, pacificando o coração, o senso de justiça para essas pessoas geralmente é a vingança. É o olho por olho, dente por dente, fazendo justiça, entre aspas, aos seus moldes, de acordo com a sua vontade. Então, para alcançarmos essa 4ª bem-aventurança e sermos realmente justos, nós precisamos subir os 3 degraus anteriores, aprendendo a sermos humildes, resignados, pacificando o nosso coração. A fome e a sede representam necessidades essenciais para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Sem saciar a nossa fome, a nossa sede, simplesmente não conseguimos sobreviver. Então, Jesus utiliza essa metáfora da fome e da sede para nos ensinar que nós precisamos alimentar com essa mesma intensidade de saciar a nossa fome, de saciar a nossa sede. Nós precisamos buscar alimentar com essa intensidade o senso de justiça. Nós precisamos aprender a ser justo, nos amparando sempre na justiça divina, que nunca falha. A justiça do homem pode falhar, mas a justiça divina nunca falha. Mas é importante a gente compreender que ela vem no momento certo e da maneira certa. Então, às vezes a pessoa assim, fulano me prejudicou, me feriu tanto. E está ele lá, feliz, tendo sucesso, com saúde. Cadê a justiça divina? Mas a justiça divina não vem no momento que a gente quer e da forma que a gente quer. Vem no momento de Deus e na maneira de Deus. Então, a justiça divina sempre nos impulsiona a vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus, buscando a retidão moral para que nós possamos evoluir sempre. Quando nos desviamos do caminho certo, é porque nós escolhemos ignorar a justiça divina. Nós mesmos nos distanciamos dessa justiça. Mas também nós precisamos alimentar com essa mesma intensidade de saciar a nossa fome, a nossa sede, a justiça social. Todos nós também precisamos contribuir para um mundo mais justo, sem violência, sem opressão, através dos nossos bons exemplos, através das nossas realizações do bem, para que o amor, a paz, a fraternidade, a união, o respeito, a benevolência possa prevalecer. A regeneração do nosso mundo, ela depende da regeneração de cada um de nós. Então nós precisamos também contribuir para um mundo mais justo, oferecendo os nossos bons exemplos de ética, de honestidade, de dignidade, de respeito. Nós precisamos também fazer a nossa parte. E o que Jesus afirma que aqueles que buscam justiça, eles afirmam que serão saciados, né? Porque Deus, ele sempre atende aqueles que buscam sinceramente a verdadeira justiça. E na medida em que nós temos consciência de que precisamos buscar tanto a justiça divina quanto a justiça social, com essa mesma intensidade
de saciar a nossa fome, a nossa sede, e começamos a contribuir para um mundo mais justo, aí, meus irmãos, acontece uma coisa interessante. Nós começamos a identificar com mais clareza as injustiças que nós cometemos, os erros que nós praticamos. E aí a nossa consciência começa a cobrar de nós a reparação das nossas injustiças, a corrigenda dos nossos erros, nos impulsionando a irmos de encontro com aqueles a quem ferimos, a quem prejudicamos, a quem magoamos de alguma forma, para trabalhar a reconciliação pedindo o perdão. Então, na medida em que nós desejamos um mundo mais justo, nós também precisamos agir com justiça, reconhecendo as injustiças e os erros que cometemos, indo atrás da reparação, pedindo perdão. Na quinta bem-aventurança, Jesus nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa quinta bem-aventurança é o contrário da anterior. Na quarta, com sede e fome de justiça, contribuindo para um mundo mais justo, reconhecemos as injustiças e os erros que cometemos e fomos em busca do perdão, da reconciliação. Já na quinta bem-aventurança, nós precisamos aprender a sermos misericordiosos, concedendo perdão àqueles que nos feriram, que nos prejudicaram, nos magoaram de alguma forma. Então, ser misericordioso vai além da justiça, porque nós também precisamos aprender a ter compaixão para perdoar, até mesmo aqueles que não merecem. Ou seja, nós precisamos exercitar o perdão, até mesmo para aquelas pessoas que, se tiverem uma outra oportunidade, elas irão nos ferir novamente, irão nos magoar novamente. Mas nós temos que aprender a perdoar. No momento certo, a pessoa ela vai despertar para a realidade. Então, o misericordioso, ele consegue enxergar aqueles que erram, aqueles que praticam o mal, como crianças que ainda não despertaram para a realidade espiritual e permanecem ignorando as leis de Deus. Então, o coração misericordioso, ele já cultiva o amor ao próximo. Já começou a desenvolver a segunda asa que nos conduzirão à perfeição. A primeira asa é a da sabedoria, da inteligência, que nós já conseguimos desenvolver bastante. E a segunda asa é a do amor, que ainda se encontra muito precária na humanidade. Mas um dia nós seremos anjos, no sentido figurado. Nós precisamos desenvolver essas duas asas para voarmos cada vez mais alto. Então, o misericordioso, ele já começou a desenvolver a asa do amor, contribuindo com Deus na obra da criação. E é claro que os misericordiosos receberão misericórdia, porque eles distribuem a misericórdia indistintamente para todos, principalmente para aqueles que ainda persistem no erro e no mal. Então, para subirmos esse quinto degrau, nós precisamos aprender a sermos misericordiosos, tendo compaixão, aprendendo a perdoar aqueles que nos feriram, magoaram, nos prejudicaram de alguma forma. E é importante nós compreendermos que quando nós perdoamos, nós não estamos beneficiando o nosso agressor. Não, nós estamos beneficiando a nós mesmos. Porque vejam bem, quando nós erramos, nós não nos tornamos um devedor para a nossa vítima, não. Embora seja o nosso dever, a nossa obrigação nos reconciliarmos com aqueles a quem ferimos. Mas quando nós erramos, nós nos tornamos um devedor perante a lei divina, perante a lei de causa e efeito, que no momento certo vem nos cobrar a reparação de nossos erros. Então, quando alguém erra conosco e perdoamos, nós ficamos livres para seguir o nosso caminho. Aquele que nos prejudicou, ele fica livre para seguir o caminho dele,
para reparar perante a justiça divina no momento certo, da maneira certa, e nós também prosseguimos no nosso caminho para também as nossas separações, porque nós também erramos, né? Nós também prejudicamos, nós não somos perfeitos. Então, cada um segue o seu caminho para a prestação de contas com a justiça divina. Agora, quando nós não perdoamos, nós criamos um vínculo negativo com o nosso agressor. Porque ficamos ali alimentando o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Nós criamos um laço, ou melhor dizendo, um nó que nos prende vibratoriamente ao nosso agressor. Então, por isso, Jesus nos recomenda a terapêutica do perdão. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes a mesma ofensa. Porque quando nós perdoamos, nós evitamos a possibilidade do reencontro com o nosso agressor. Mas quando não perdoamos e ficamos alimentando o ódio, ruminando incessantemente aquilo de ruim que nos aconteceu, nós ficamos submetidos a diversas consequências negativas. Na nossa vida, tudo são escolhas e decisões. Escolhemos alimentar o ódio, então nós temos que enfrentar algumas consequências negativas. Vou citar algumas apenas, são várias, tá? Mas vou citar, por exemplo, doenças físicas. Quando nós alimentamos o ódio, ficamos sujeitos às doenças físicas. A medicina já consegue comprovar que as emoções negativas de raiva, ódio, mágoa, etc., contribuem para o surgimento de diversas doenças, porque enfraquece o sistema imunológico, acelerando o envelhecimento celular devido ao estresse oxidativo, podendo causar diabetes, pressão alta, com risco de infarto, AVC e outros desequilíbrios físicos. Vejam quantas consequências negativas só para alimentar o ódio, só no corpo físico, tá? A segunda consequência, doenças psicológicas. Sentimentos prolongados de ódio pode levar a ansiedade excessiva, depressão e até transtorno de personalidade. A pessoa permanece fixada no passado, revivendo indefinidamente aquilo de ruim que aconteceu, e ela acaba se tornando uma pessoa amarga, negativa, pessimista, aumentando ainda mais os seus padecimentos e correndo o risco de viver na solidão, porque ninguém gosta de conviver com uma pessoa amarga, pessimista, negativa, não é verdade? A terceira consequência negativa, perturbações espirituais. Porque ao alimentarmos o ódio, nós ficamos vibrando naquela sintonia negativa do ódio, onde também vibram diversas entidades perturbadoras. E aí elas se aproximam de nós. Por permanecermos naquela mesma vibração negativa, e aí nós corremos o sério risco de sofrermos um processo obsessivo. E elas ficam ali nos induzindo a perder a vontade de viver, para a gente se entregar ao desânimo, à depressão, chegando até mesmo ao suicídio. Então daí, meus irmãos, a vantagem de saber perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós saímos da faixa negativa do ódio e aí nos desconectamos dessas entidades perturbadoras e ela não consegue mais nos influenciar negativamente. A quarta é uma consequência reencarnatória. Porque vejam bem, todos nós estamos submetidos à lei de amor, que rege o universo inteiro. Porque Deus é amor. O que comanda o universo é o amor. E as nossas vidas também. Então isso significa que o ódio, ele precisa ser dissipado. Ele precisa acabar. E quando nós persistimos em alimentar o ódio, nós corremos o risco de, numa próxima existência, reencarnarmos juntinho do nosso agressor, dentro da mesma família, no mesmo lar, como pai e filho, mãe e filho,
irmãos. E é por esse motivo que nós vemos em muitos lares convivências extremamente difíceis, agressivas, violentas, que provocam muitas dores e que às vezes termina em morte. E dependendo da intensidade do nó, do ódio que nos une ao nosso agressor, meus irmãos, nós podemos nascer até coladinho com ele, como gêmeos siameses, Já viram aquelas crianças coladas no peito, ou com um tronco só e duas cabeças? Nós podemos nascer coladinho com ele. Agora, precisa chegar tanto, meus irmãos? Não é muito mais vantagem a gente trabalhar o nosso íntimo e aprender a perdoar? Então, a terapêutica do amor que Jesus nos ensina, ela é uma necessidade espiritual. É um impositivo da lei de Deus para que nós possamos permanecer evoluindo em harmonia com a lei de amor. Na sexta bem-aventurança, Jesus nos diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, depois de termos subido 5 degraus, aprendendo a sermos humildes, reconhecendo a nossa pequenez, tendo resignação para aceitar a vontade de Deus, alcançando a mansidão, aprendendo a pedir perdão, trabalhando por um mundo justo, mas também reparando as injustiças que cometemos, concedendo o perdão, aprendendo a ser misericordiosos. Consequentemente, depois dessas 5 virtudes, nós conseguimos limpar o nosso coração, nos libertando dos sentimentos negativos. E com isso, nós conseguimos perceber com bastante clareza a presença de Deus junto de nós. Na presença do nosso semelhante, na natureza, em tudo ao nosso derredor, nós sentimos a presença de Deus. Então, quanto mais nos dedicamos ao trabalho de limpar o nosso íntimo, nos libertando de tudo de ruim que ainda existe em nós, mais nos aproximamos de Deus e de Jesus, mantendo uma comunhão cada vez mais forte com Ele, para permanecermos sempre junto deles, tanto quanto eles sempre permanecem junto de cada um de nós. Deus e Jesus sempre estão conosco. Nós é que frequentemente não estamos com Ele. Então, ver Jesus, ver Deus, significa limparmos o nosso mundo íntimo dos sentimentos negativos, abrindo o nosso coração para que nós possamos permanecer sempre junto deles, tendo plena consciência do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça por todos nós. Então, as 3 bem-aventuranças seguintes, como eu te falei, é o trabalho do homem com os seus semelhantes. As 3 últimas bem-aventuranças representam o trabalho que o homem precisa realizar com as esferas superiores. Olha, as 3 primeiras é o homem consigo mesmo. As 3 seguintes, o homem com o semelhante. Agora, nós precisamos realizar um trabalho com as esferas superiores, para que nós possamos nos transformar em um instrumento de Deus, fazendo a parte que nos toca na obra da criação, contribuindo com Deus e Jesus para a regeneração do nosso mundo. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus
e dessa maneira concorrer para a obra geral, também ele progride. E o que significa fazer a parte que nos toca? Todos nós, meus irmãos, antes de reencarnarmos, existem algumas exceções. Aqueles espíritos que não querem reencarnar, eles têm uma reencarnação compulsória. Eles não escolhem. Mas a maioria de nós, antes de reencarnarmos, nós sentamos lá com os espíritos benfeitores, fizemos o nosso planejamento, escolhemos as dificuldades que isso enfrentar e nós assumimos obras que nós precisamos realizar, missões que nós precisamos cumprir nos diversos setores da nossa existência. Então, nós temos missões que nós precisamos realizar com relação a nós mesmos, em benefício do nosso crescimento espiritual. Nós temos obras que nós precisamos realizar junto da família que nós recebemos de Deus, que é exatamente a família que precisamos e merecemos para evoluirmos, e por esse motivo nós precisamos aprender a amá-los, respeitá-los, auxiliando no progresso material e principalmente no progresso espiritual. Como também precisamos auxiliar os nossos irmãos em humanidade, fazendo a parte que nos toca na sociedade, no mundo em que vivemos, contribuindo para um mundo mais justo, sem violência, sem opressão, oferecendo os nossos bons exemplos, as nossas realizações no bem. Então, isso significa fazer a parte que nos toca, é cumprir com os nossos compromissos pessoais, familiares, profissionais e espirituais. Isso que significa fazer a parte que nos toca. Então, na sétima bem-aventurança, que já é o trabalho que o homem precisa realizar com as esferas superiores, né? Jesus nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Existe uma grande diferença em ser pacífico e pacificador. O pacífico é aquele que conquistou a paz interior. Já o pacificador, além de pacífico, além de conquistar a paz interior, ele se dedica a trabalhar pela paz. Ele não só evita conflitos, mas trabalha para estabelecer a harmonia diante da discórdia, levando a paz por onde passa. Então, nessa sétima bem-aventurança, o trabalho que nós precisamos realizar é de levarmos a paz do Cristo por onde passarmos, vivenciando os seus ensinamentos, nos transformando em um instrumento de Deus, do nosso Pai Celestial, para a realização dos seus desígnios, a fim de sermos reconhecidos realmente como filhos de Deus. Então, diante de todos esses ensinamentos que nós recebemos do Evangelho de Jesus, nós precisamos praticar, exercitar, levando a paz do Cristo conosco. Mas diante desse período conturbado de transição planetária, onde o mal, o sofrimento, a infelicidade predomina, a grande maioria de nós temos tido muita dificuldade de manter a paz interior, não é verdade? Diante do medo, da insegurança, da ansiedade excessiva, de tantos conflitos internos e externos, muitas pessoas estão sofrendo com a ansiedade excessiva, com a síndrome do pânico, do medo, né? Com a depressão e diversos transtornos. Então, na verdade, tem sido muito difícil mantermos a nossa paz interior, quanto mais sair distribuindo a paz do Cristo, não é verdade? Mas a doutrina espírita nos ensina, meus irmãos, que nada, absolutamente nada acontece ao acaso. E se nós estamos encarnados nesse período tão conturbado, cheio de conflitos, de guerras, de insegurança, de instabilidade, né? Onde o mal, a infelicidade está predominando, não é o acaso. Não é por acaso que nós estamos reencarnados nessa época tão turbulenta. Como também não é por acaso que nós estamos aqui reunidos refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Se nós estamos aqui nesse momento
buscando um pouco mais do conhecimento espiritual, isso significa que antes de reencarnarmos, nós fomos escalados. Nós fomos selecionados para o trabalho que nós precisamos de realizar, contribuindo para um mundo melhor. Trabalhando pela nossa melhoria, auxiliando a melhoria da nossa família, da nossa sociedade e do mundo em que vivemos. Então nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos contribuir com Deus e Jesus. Amparo não nos falta, porque nunca estamos sozinhos. O que nós precisamos fazer é alimentar diariamente a boa vontade e o desejo sincero de aprender, crescer, evoluir e servir. Ao mantermos o nosso coração aberto, dispostos a trabalhar pela nossa melhoria e servir no bem, os benfeitores, eles nos guiam nessa ou naquela direção, nos colocando exatamente diante de determinadas situações para que nós possamos auxiliar de alguma forma. Com um esclarecimento, com um sorriso, com um abraço de força, de diversas formas nós podemos contribuir. O importante é mantermos o nosso coração aberto. Na 8ª e na 9ª bem-aventurança, Jesus fala sobre as perseguições. Na 8ª ele nos diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na 9ª, ele nos fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque grande é a recompensa que vos espera no céu. Então Jesus alerta que os seus seguidores, eles sofrerão opressão, também serão perseguidos, rejeitados, caluniados, como ele mesmo foi. Mas o mestre afirma dizendo que o discípulo fiel deve insistir na vivência do evangelho, ainda que sob o peso de sacrifícios, pois será muito bem recompensado pelo Pai Celestial. Então, nesse período de transição planetária, intensifica a luta do mal contra o bem. E todos nós, seguidores do Cristo, nós podemos sim sermos perseguidos por aqueles que ainda se comprazem no erro e no mal, encarnados e desencarnados. Mas se eu estou seguindo o caminho do bem, se eu estou lutando pela minha melhoria, por que Deus permite ser perseguido? Olha, na medida que nós somos perseguidos, mas persistimos na vivência do Evangelho, nós estamos servindo de bom exemplo. Porque mais cedo ou mais tarde, esses que ainda se comprazem no mal, eles irão despertar para a realidade. E quanto mais mantemos a nossa perseverança na vivência do Evangelho, oferecendo os nossos bons exemplos, nossas realizações do bem, mais contaminamos aqueles que nos perseguem. Olha, ele não desiste. Ele cai, mas levanta, não desiste. Um dia eles vão despertar. E por que também Deus permite que nós sejamos perseguidos por irmãos desencarnados? Para que eles também despertem. Quantos de nós já viemos aqui para o centro trazendo irmãos desencarnados nos perseguindo e que aqui receberam ajuda, receberam esclarecimento dos benfeitores espirituais e encontraram o caminho do bem? Então não vamos reclamar, vamos agradecer a Deus a oportunidade de sermos realmente cristãos, de estarmos aqui reunidos, estudando o seu Evangelho, buscando, como a nossa irmã falou, o alimento espiritual que é tão fundamental para o nosso equilíbrio. Então que nós possamos agradecer por essa oportunidade de sermos perseguidos. Muitas vezes nós somos perseguidos até mesmo dentro do nosso lar, por aquele familiar que não aceita a nossa religião, ou não aceita o trabalho que nós nos dedicamos a realizar, de auxílio ao semelhante, ou de trabalho no centro, aí fica nos cobrando, exigindo. Nós podemos nos sentir perseguidos, até mesmo aqui dentro do centro espírita, de alguém que não gosta da nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Mas aí o que nós vamos fazer? Desistir? Claro que não, né, cara? É claro que não. Nós vamos perseverar. Perseverar no trabalho. Porque Deus e Jesus precisa e conta com a colaboração de cada um de nós.
Então, por maior que seja o desafio que possa surgir em nossa vida, meus irmãos, nós precisamos permanecer trabalhando o nosso íntimo, buscando a cada dia a nossa melhoria, nos esforçando realmente para subirmos esses degraus que Jesus nos oferece com as bem-aventuranças, aprendendo a ser humildes, tendo resignação. Me ajuda? A mansidão, a justiça, sendo misericordiosos, purificando o nosso coração e enfrentando e superando as perseguições, sejam elas quais forem, oferecendo os nossos bons exemplos. Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, ele nos relata o encontro de Eurípides Bassanufo com Jesus durante o desprendimento do sono. Eurípides, ele era um médium excelente. Ele foi conduzido às esferas superiores durante o sono. E, ofuscado pela grandeza daquele momento, começou a chorar emocionado. Porém, viu que Jesus também chorava. E, dominado por grande sofrimento, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o mestre. Eurípides, então, suplicante, perguntou: Senhor, por que choras? Jesus não respondeu. E ele, desejando certificar-se de que estava sendo ouvido, repetiu: Senhor, choras pelos descrentes do mundo? Agora, ele percebeu que o Cristo lhe correspondia ao olhar. E após alguns instantes, o mestre respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. A dor que Eurípides sentiu com aquela resposta foi tão grande que imediatamente ele começou a descer e acordou assustado no corpo físico. E desde aquele dia ele se entregou muito mais ao trabalho de socorrer os necessitados e os doentes, sem repousar um dia sequer, servindo Jesus até a morte. Então, diante desses ensinamentos maravilhosos, meus irmãos, qual será o nosso comportamento? Vamos ficar apenas no conhecimento, na teoria? Ou vamos realmente arregaçar as mangas e partir para o trabalho da nossa melhoria, auxiliando os nossos irmãos, a nossa família, trabalhando por uma sociedade e um mundo melhor? Olha, se nós realmente nos dedicarmos a esse trabalho, seguindo esse roteiro de Jesus, ao regressarmos ao mundo espiritual após o nosso desencarne, ao invés de sermos envolvidos pelas sombras da culpa, do remorso, do arrependimento tardio, nós seremos envolvidos pelas claridades de um coração pacificado e de uma mente tranquila pelo dever cumprido. Então, que nós possamos refletir sobre todos esses ensinamentos. Eu agradeço muito as vibrações amigas e desejo muita paz para todos. Que assim seja. Obrigada.